Olá, eu sou Márcio Barros e esse é o Metrópole, o podcast que trata as questões metropolitanas. Aqui a gente vai discutir meio ambiente, turismo, desenvolvimento humano, social e muitos outros temas. E o meu entrevistado de hoje, ele vem lá de Quatro Barras, um município importante aqui da região metropolitana, Fernando Cunha, vereador e presidente da Câmara Municipal. Bem-vindo. Obrigado, Márcio. É uma honra, uma satisfação estar reencontrando o meu amigo aqui, o homem que em 2011 me deu a oportunidade de segurar o microfone da Rede Massa, SBT no Paraná, né? E na condição de colega seu, jornalista, acabei cobrindo suas férias, né, Márcio? E a partir dali a gente iniciou uma grande amizade, né? E hoje nos encontrando aqui mais uma vez nesse canal tão importante que você vem trazendo para o público para falar sobre assuntos tão relevantes. É uma honra, na verdade, eu estou muito grato e muito alegre, muito feliz de estar aqui. Pô, que legal. Fernando, a recíproca é verdadeira, viu? Me sinto muito à vontade nessa conversa aqui, porque é uma conversa de amigos, né? Bem, você já falou aqui, claro, jornalista, já falei que é de Quatro Barras, mas eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece ainda. Bom, eu sou Fernando Cunha, eu tenho 41 anos, sou casado com a Daniela, eu tenho um filho de 12 anos, o Davi Valentim, sou jornalista por formação, quase 20 anos de experiência na área, antes ainda de iniciar propriamente como jornalista, já trabalhando em rádio, a grande paixão nossa, né? Esse vício que é o microfone, a latinha, como dizem os nossos colegas, né, Márcio? E nesse mesmo período, sempre com um pezinho dentro da política local lá em Quatro Barras também. O meu tio, que hoje é prefeito pelo 4º mandato lá em Quatro Barras, o Loreno Tolardo, ainda em 2004, um pouquinho antes até de sua primeira candidatura, a campanha de 2002 para deputado, quando ele fez parte da coordenação da campanha do deputado Neivo Beraldin, né, naquele momento ali, eu já estava presente ajudando ele, aprendendo com ele, né, e com meu tio Luiz Tolardo, o Tete, e dali nunca mais paramos, né? Em 2004 nós tivemos a primeira candidatura à prefeitura, quando o tio Loreno foi o terceiro mais votado na cidade. Perdemos, amargamos a derrota, mas em 2008 tudo se justificou, porque foi quando efetivamente ele foi conduzido ao seu primeiro mandato, 2012 a reeleição, 2020 o seu retorno, né? E agora 2024 novamente reeleito. Colocando Quatro Barras no mapa do Paraná, como uma cidade pujante, como uma cidade economicamente cada vez mais ativa, em várias frentes, mas principalmente no quesito qualidade de vida, né? Com rankings hoje reconhecidos nacionalmente. E isso muito nos deixa orgulhosos. Então, a minha trajetória na política começou acompanhando ali esses primeiros passos dos meus tios, né? Mais precisamente do meu tio Loreno, que acabou se tornando prefeito, muito embora o tio Luiz sempre como uma eminência parda no processo, né? Eu tenho, assim, uma escola muito interessante, porque os meus tios, eles vieram da iniciativa privada, né? Do ramo de transporte. E meu pai trabalhou com eles, enfim, né? Meu pai era caminhoneiro. Então eu vi toda a história deles acontecer, né? Começaram com poucos recursos, vieram lá de baixo, galgando seu espaço, né? Hoje possuem uma grande empresa que se ramifica também para o ramo da agropecuária, para o ramo imobiliário. Então tudo isso para mim é uma escola muito grande. Eles são para mim a melhor referência de que uma pessoa pode começar lá de baixo e se tornar grande, né? Contanto que saiba buscar e aproveitar as próprias oportunidades que cria, né? E trabalhar muito em prol delas. Não é à toa que, e não é qualquer prefeito que administra uma cidade por 4 vezes, né? O prefeito Tolardo é o único prefeito eleito 4 vezes em Quatro Barras, até hoje na história, né? Desde 1961, quando houve a emancipação política lá do nosso município. O que aconteceu? Fui secretário dele, secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, fui secretário de Administração, fui secretário de Desenvolvimento Econômico, fui secretário de Comunicação, tive um período como diretor de comunicação na Prefeitura de Campina Grande do Sul,
fui diretor da Câmara de Vereadores. Então, graças a esse trajeto, essa jornada percorrida junto ao prefeito Tolardo, eu tive a oportunidade de também trilhar esse caminho de aprendizagem, né? E sem querer eu fui sendo forjado. Até que no ano passado, por um convite do próprio prefeito, né, ou uma oportunidade, mais uma dentre outras que ele me concedeu, eu saí candidato a vereador pela primeira vez. E, surpreendentemente, a gente acabou sendo mais votado na cidade. Foram 923 votos, segunda maior votação na história. Nos últimos 30 anos, votação mais expressiva, né? E a gente conseguiu resgatar uma tradição que existia lá em Quatro Barras, que era do mais votado assumir a presidência da Câmara. Então, assim, houve um trabalho, claro, de convencimento aos vereadores, né? Até mesmo a oposição, de forma unânime. Até quero aproveitar aqui e agradecer aos vereadores que tiveram esse entendimento. Então, assim, havia, claro, aquele temor, vamos assim dizer, no primeiro momento. Poxa, mas sem experiência já vai assumir a presidência da Câmara. Mas havia um background, claro, de 20 anos atrás, né, já iniciados no poder público, muito embora ainda nunca no legislativo, apesar de já ter atuado no legislativo como um diretor ali da casa, né? Então, Márcio, basicamente é essa a história que se funde, tanto a história profissional, quanto a história política, quanto a história da minha vida. Você falou aqui da tua caminhada, né, como secretário em várias áreas e tal, mas ainda falando da questão lá da Câmara, são 9 vereadores lá? São 9 vereadores. Como é que divide lá a base? Tem independente, oposição? Como é que é lá? Nós temos hoje, assim, são 8 vereadores da base, que foram eleitos junto à base do prefeito. E temos o vereador de oposição, que ele mesmo não se denomina como oposição. E eu, particularmente, não o trato como oposição. O que acontece? Ele acaba muitas vezes até assumindo muito mais uma postura de independência do que de oposição. Porque eu entendo que a oposição é o seguinte, é aquele que vai ser contra por ser contra. Claro. Né? Então eu observo que as ações dele, as atitudes dele, tem muito mais a ver com posicionamento de independência, né, propriamente, do que como oposição. Eu queria que falar um pouquinho também sobre o município. Muita gente confunde Quatro Barras com Campina Grande do Sul por conta da proximidade ali, né? Fala assim, vou pra lá pra Quatro Barras, não, é Rio Branco ou melhor, Campina Grande do Sul. Vou pra Campina Grande do Sul e na verdade é Quatro Barras e assim, por conta dessa proximidade do município. Como é que vocês lidam com essa questão? Então, cada vez mais a gente busca trabalhar a união dos municípios. Claro. Né? Então, recentemente nós tivemos lá a implantação do PA, que é o Pronto Atendimento, né? Que está sediado em Quatro Barras, mas que atende majoritariamente Campina Grande do Sul. Exatamente. Por quê? Campina Grande do Sul, o que divide Quatro Barras e Campina Grande do Sul? A rodovia Regis Bittencourt. Basicamente é isso, né? Campina Grande do Sul é uma cidade enorme em extensão territorial, me parece que a segunda no estado do Paraná. Então ela vai até a divisa com o estado de São Paulo, para você ter uma ideia, né? Tem vários municípios limítrofes, mais do que Quatro Barras, por exemplo. O contingente populacional de Campina Grande do Sul é quase o triplo de Quatro Barras. Então hoje a gente trabalha muito ali, eu particularmente junto a alguns vereadores de Campina Grande do Sul, essa ideia de fazer um trabalho em bloco. Então, por exemplo, assim, vamos buscar recursos junto ao Estado, junto à União. Vamos pensar no bloco, vamos pensar em ações, medidas, programas e obras que sejam benéficas não só para Quatro Barras ou não só para Campina Grande do Sul, mas para o bloco, para a região. Né? É claro que esse não é um desafio muito fácil, Márcio, porque exige a necessidade de uma ruptura cultural. É natural que cada autoridade queira puxar brasa para o seu assado. Né? Só que a gente tem notado que até em função, muitas vezes, de escassez de recursos, da velocidade com que é necessário você realizar um trabalho, ou até mesmo de prazos apertados junto a esferas maiores de governo, por exemplo, junto ao Estado ou à União, você tem que acabar sendo um pouco mais astuto, no bom sentido, e fazer esse trabalho de bloco, né? Então, assim, a gente tem tentado trabalhar isso. Um grande exemplo prático disso, que não tem necessariamente envolvimento
com o poder público, nós temos a Associação Comercial Industrial de Quatro Barras e Campina Grande do Sul, que agrega os interesses econômicos das empresas, tanto de um município quanto de outro. E é um exemplo fantástico, é um case de sucesso absoluto lá. E tem uma outra parceria, eu tive visitando os dois municípios, que é lá na questão do turismo. Lá, por exemplo, em Campina Grande do Sul é o Zulu, né, o secretário, e em Quatro Barras é o Elitinho. Isso. E eles têm uma conversa bem afinada ali, por exemplo, o cicloturismo que eles fazem juntos, outras rotas que eles estão elaborando juntos. Esse é um projeto que dá resultado. Dá resultado, né? Até quero mandar um abraço para o secretário Elitinho, para o nosso secretário ali também, o vizinho, o Zulu. O Zulu é uma figura bastante conhecida, carismática. Lá o Elitinho também é um baita de um guerreiro, veio da iniciativa privada. Ali a gente tem uma situação bastante peculiar. Então vamos pegar o exemplo Quatro Barras, né? Quatro Barras tem restrições ambientais que vão muito além, por exemplo, do que enfrenta Campina Grande do Sul. Quatro Barras está praticamente quase, não vou dizer que 100%, mas em boa parte dentro da APA do Iraí, a área de proteção ambiental. Então existem muitas restrições. O que nos resta hoje em Quatro Barras é a atuação logística, indústria praticamente hoje muita restrição, até porque não há mais áreas disponíveis praticamente. Mas eu, de modo muito particular, o Márcio, sempre falo sobre isso também com o Elitinho, nosso secretário de Turismo e Cultura lá, entendo que todo fomento que for direcionado a esse segmento não é mais uma questão de protagonismo para o futuro, mas para o presente. Então hoje, você pega, por exemplo, Quatro Barras, nós temos uma vocação muito forte na questão gastronômica, né? Nós temos uma vocação muito forte na questão de hospedagem. Então, para você recepcionar pessoas de fora, nós tivemos um fenômeno agora com a pandemia, que não é algo tão distante, que ficou para trás, graças a Deus, que é o famoso day use. Então, vou pegar um exemplo. Uma família, ali em 2020, saía de Curitiba no fim de semana para ir para a praia. Veio a pandemia, por questões econômicas, muitos fizeram o quê? Venderam suas casas na praia. O que fazem hoje nos finais de semana? Vão para onde? Quatro Barras é logo ali, né? Então fica o convite para quem está nos acompanhando, porque ali você vai encontrar cafés coloniais deliciosos, maravilhosos. Temos aqui, por exemplo, um dos exemplos, Café da Bisa. Né? Tem lá o Zé dos Cavalos, que é do lado do Café da Bisa, onde você passa o dia andando a cavalo. Jackson. Os Jackson assados, né? Que infelizmente nos deixou, mas deixou o legado dele também através do Steven, do Arthur e da esposa dele. Da família deles ali, né? Toda Rosa. O Rosa Brasil, do nosso querido Andrews, que é o Costela Fogo de Chão, renomada hoje em todo o Brasil, né? Então, assim, isso para citar Osteria Mocelin, que é capitaneada pelo nosso atual vice-prefeito Jarbas Mocelin, que hoje é uma referência também, né? Ali na região de Borda do Campo. Temos tantos outros empreendimentos, né? Hospedagem, temos a cabana, vai me falhar o nome, mas da família do Marquinhos, ali o Marquinhos Burkner e a Sônia, a família deles, a Juliana, a Marina, enfim, e os seus esposos, né? Também, esqueci o nome, rapaz, mas é também um empreendimento que fica vinculado ali à família Fardo. Claro. Esses empreendimentos, e inclusive esse era um dos temas que eu ia tocar com você, porque qual é o papel do legislador neste entendimento de desenvolvimento econômico relacionado ao turismo? Talvez deixar um ambiente favorável, trabalhar para que um estabelecimento consiga se instalar em determinada área, facilitar a questão da documentação junto com a prefeitura. De que forma que o legislativo pode contribuir para esse desenvolvimento? Eu tenho um lema pessoal que antes mesmo de atuar como legislador, eu já observava enquanto agente do Poder Executivo. Se o Estado, enquanto administração pública, não atrapalhar o empreendedor, já é uma grande ajuda, né? Então isso a gente observa, não é uma característica exclusiva de um município, enfim, mas a gente vê que isso é uma característica do Brasil. Eu acredito que nós, enquanto legisladores, podendo criar leis que favoreçam a instalação de empreendedores, de empreendimentos, né, principalmente voltados a essas áreas. Vamos pegar um exemplo assim. Hoje, um empreendimento de pequeno porte, né, ele tem a necessidade ainda de ter lá uma série de documentações que talvez poderiam ser dispensadas.
Um exemplo, vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Só que essa é uma legislação a qual a Câmara de Vereadores, você já foi vereador, Claro. você sabe, ela não pode versar, porque é uma legislação estadual, depende da legislação federal e tudo mais. Mas até que ponto é necessário, de repente, alguns aspectos que acabam beirando o capricho Claro. e que você poderia pular essa etapa, vamos assim dizer, para poder favorecer o empreendedorismo, né? Então, assim, é lógico, você nunca vai abdicar de questões que se relacionem à segurança, a situações que se relacionem ao bom andamento de um negócio perante o seu público não só o público consumidor, mas o próprio bom convívio junto à população, né? Agora, tem coisas que você pode desburocratizar. Por exemplo, a emissão do alvará mais rápido em 4 barras, hoje, graças a Deus, a gente tem, né? Eu, quando secretário de Desenvolvimento Econômico, trabalhei muito por isso, né? E são legados que vão ficando. Poderia e gostaria de ter feito muito mais, só que daí depende de várias esferas. Você não faz um trabalho sozinho. Hoje depende de meio ambiente, depende de urbanismo, depende da administração, da tributação, que é um setor extremamente ágil hoje no nosso município, até por ser majoritariamente tocado por pessoas jovens, né? Então, assim, hoje você tem digamos assim, uma interface entre o setor, o departamento tributário do município junto ao empreendedor extremamente ágil, né? E também junto à população. Bem, a gente está falando do turismo, mas como você já disse, boa parte do município ela fica próximo ali de uma área que não se pode construir, não pode ter empresa, não pode ter nada. Isso, de certa forma, ele implica economicamente, né? Porque você não consegue trazer grandes indústrias. Mas, por outro lado, se você levar em consideração as ODS, né, que estão para 2030, o município se torna um dos mais ricos do estado, porque ele tem um poder ambiental que outros municípios não têm. Mas como é que faz para explorar isso? Bom, eu vejo que 4 Barras ela é hoje o caminho de tudo. Se você pegar hoje o Aeroporto Internacional Afonso Pena, tá a meia hora de 4 Barras. O Porto de Paranaguá tá a 1h30 de 4 Barras. A rodovia Regis Bittencourt, Norte e Sul, passa por 4 Barras. O Mercosul é caminho de 4 Barras. Então, logisticamente hoje, você tem em 4 Barras uma fortaleza muito grande. Qualquer empreendedor hoje que olhar para 4 Barras nesse quesito, logisticamente, ela é um solo muito fértil. O professor Leno, o vereador nosso lá, que é tido como oposição, né, mas como ele mesmo se denomina um vereador com uma postura mais independente e com quem a gente tem uma relação muito polida, conseguiu recentemente uma agenda com o consulado do Paraguai, aqui em Curitiba, que fez o convite para que nós estivemos lá falando justamente sobre isso. Eles têm interesse em estabelecer um termo de cooperação entre Cidade del Este e 4 Barras, com vistas a esse polo logístico que 4 Barras pode se tornar. Então vamos pegar um exemplo assim. Nós estamos vivendo um momento hoje, falar um pouquinho, claro que de forma leiga, porque não é algo que eu particularmente entenda, falar da política econômica nacional. A gente está tendo taxação, né? Essa política que vem sendo perpetrada pelo presidente Trump nos Estados Unidos e que tem mexido em todo o cenário internacional. E com certeza o Brasil acaba perdendo muito com isso, nunca vai ganhar, infelizmente, né? Nessa guerra entre os mais fortes e os mais fracos, evidentemente que os mais fracos acabam perdendo força. Mas, o que a gente descobriu nessa conversa junto ao consulado do Paraguai? Eles têm condições hoje, por exemplo, de trazer insumos da China a preços muito mais competitivos, incomparavelmente competitivos do que o Brasil. Então, suponhamos que hoje, eu e você, Márcio, tenhamos aqui a brilhante ideia de produzir bicicletas elétricas. Aí eu vou falar para você, Márcio, mas se nós trouxermos insumos da China, vai ficar muito caro, nós não vamos conseguir competir. É melhor trazer o produto importado direto da China e simplesmente revender. Agora, o que o consulado do Paraguai nos convenceu de que se nós quisermos trazer os insumos da China, montar o produto em Cidade del Este, transportar ele até 4 Barras e de 4 Barras a gente escoar para o Brasil e até mesmo pensar
em exportar, a gente consegue uma relação custo-benefício incrível. E aquilo me encantou, porque além de você ver, por exemplo, o turismo como uma vertente, um vetor econômico de indução para que a gente possa crescer e progredir e pensar no futuro, a gente acaba vendo a nossa cidade como um polo logístico para que ela possa ter exatamente o tamanho que ela merece, né, enquanto polo logístico. E o que é melhor, você vai atrair a indústria limpa, porque ali você não vai produzir nada, você só vai armazenar e distribuir. E qual que vai ser o resultado final disso tudo? Geração de emprego. Que é o que importa realmente, né? Porque quem está trabalhando consegue fazer a cidade desenvolver, né? Consome ali e tal. Que é um grande desafio. Eu quero fazer uma pergunta relacionada a esse tema também, mas quando você fala em turismo e você foi secretário de Desenvolvimento Econômico, você não acha que o turismo tem mais a ver com o desenvolvimento econômico do que com a cultura? Porque lá você me falou que é cultura e turismo. Sim. Mas o turismo, ele não é um... Como você acabou de falar, que é um vetor de desenvolvimento. Sim. É ele que traz dinheiro. A cultura, de repente, é só um braço, né, do turismo. Você acha que não falta esse entendimento para alguns municípios aqui da região, por exemplo? Eu acho que assim, é uma questão muito de modelo de gestão, né? Então nós tínhamos, já houve épocas, por exemplo, em Quatro Barras, em que a cultura esteve vinculada ao esporte, em especial lá nos anos de 2016, quando eu estive à frente da secretaria. Então era esporte, cultura, lazer e juventude, né? Teve a cultura já vinculada... Pautas sociais, sim, que faz sentido. Faz sentido, claro, né? Então já teve, por exemplo, a cultura vinculada à educação, já teve em outros momentos em gestões de outros representantes públicos nossos lá, vinculadas à área de desenvolvimento social, né? E hoje a cultura está vinculada ao turismo ali. Eu vejo, por exemplo, a figura do secretário Elitinho lá hoje, justamente por ele ser um empreendedor nato, dele fazer da cultura também um fator de indução econômica. Perfeito. Né? Então, assim, nesse modelo, eu acredito que tem sido bastante assertiva a forma como a pasta vem sendo configurada. Até porque, Márcio, se você coloca hoje o turismo dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, você vai tirar o foco de uma atividade tão importante para a nossa região. Ela acaba, por gravidade, sendo sufocada por outras atribuições que acabam, enfim, eu posso falar com propriedade justamente por ter ficado à frente dessa pasta durante algum tempo, né? Então hoje eu entendo o que você quis dizer, concordo com o que você quer dizer, mas eu não acho que o turismo precise perder sua força de indução econômica por não estar vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Muito bem. Voltando agora naquele assunto anterior que você estava falando da questão da economia, e é uma pergunta que eu tenho feito para todos os nossos entrevistados, até porque são, né, de diferentes municípios, mas a realidade é muito parecida. Estar próximo de Curitiba, por um lado, é muito bom, mas também não implica, de repente, a tua população lá, né? Ele prefere vir gastar em Curitiba do que gastar no comércio local, por exemplo. A gente percebe que alguns municípios sofrem com isso. A proximidade faz com que ele venha no shopping aqui e deixe de comprar no comércio da região central ali. Você passa por isso também lá? Rapaz, eu diria para você que esse hoje é o calcanhar de Aquiles de Quatro Barras. Passa gestão, entra gestão. A pergunta de muitos é justamente essa. Por que o comércio em Quatro Barras não tem um boom, né? Como em outras cidades? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Quando eu atuei como diretor de comunicação em Campina Grande do Sul, o prefeito Bill Zanetti, uma vez eu perguntei sobre isso, né, para ele, falei, Bill, por que o Jardim Paulista, que é o polo econômico ali de Campina Grande do Sul, teve esse boom que Quatro Barras não teve? A resposta dele me convenceu. É porque, como Campina Grande do Sul, agora estabelecendo um elemento comparativo aqui, ela tem uma extensão territorial que vai até a divisa com São Paulo, tem gente da Barra do Turvo que vem gastar em Campina Grande do Sul, mas que não vai até Curitiba, como se o Jardim Paulista acabasse se tornando um entreposto. E nós em Quatro Barras, o que acontece? E isso eu até posso dizer que confio a um aspecto muito mais cultural do que um fator econômico. Tem aquela coisa assim, sabe o brasileiro quando vai para Miami? É o quatro barrense indo para Curitiba. Por mais que você chegue e apresente para ele a conta, ó, você vai para Curitiba comprar, por mais que o produto que você vai comprar lá em Curitiba seja mais barato do que em Quatro Barras, você vai gastar gasolina, vai gastar estacionamento, você vai ter o risco
de sofrer alguma avaria no teu carro, vai ter a questão do desgaste, enfim, né? E você não vai gastar só naquilo que você vai comprar, você vai fazer um lanche, enfim, mas é o programa. Claro. Entende? É o conjunto É o conjunto da obra. Então, quer dizer, por isso que eu acredito hoje que é muito mais um aspecto cultural. Acredito não. Eu sou absolutamente consciente de que é essa a resposta. Ou de que pelo menos é essa vamos assim dizer, a razão pela qual motiva o quatrobarrense ainda seguir para Curitiba na hora de fazer uma compra. Então, eu já fui comerciante lá em Quatro Barras, eu sei muito bem. Eu posso responder com muita naturalidade e com certeza essa pergunta, porque eu fui comerciante, eu fui gestor de uma emissora de rádio, o canal de comunicação, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e fui secretário de Cultura. Então eu cerquei hoje, né, eu posso dizer que eu cerquei todos os elementos que culminam aqui nessa resposta. Então eu conheço o comportamento de consumo do cidadão quatrobarrense. Acredito que você deva hoje, nós hoje, enquanto gestores, tenhamos o dever de estabelecer campanhas pontuais que favoreçam o consumo dentro de Quatro Barras. Agora, a gente não pode, de um dia para a noite, mudar essa cultura. Quatro Barras já teve cinema, inclusive em 2018, né? Você veja, você não tinha uma presença tão robusta dos quatrobarrenses no cinema em Quatro Barras quanto se tem, por exemplo, nesse movimento de vir para Curitiba, por causa do programa. É o programa da família, né? Aquela coisa, vão para o centro, né? Agora, uma coisa que você me falou aqui até interessante, esse recorte de realidade que você traz, me parece que não é um movimento exclusivo de Quatro Barras, me parece que é um movimento que é comum a outros municípios da grande Curitiba, né? A gente já está chegando ao final do nosso papo aqui, mas só para complementar, Campo Largo, eles conseguiram reverter um pouco essa situação com a construção de um grande shopping center um pouco mais afastado do centro de Campo Largo, que é um shopping center que tem grandes marcas, né, que ele leva o nome de Outlet, que ele fica quase mais de 45 minutos daqui de Curitiba. E aí a gente consegue entender que o público de Campo Largo vai lá e muitos de Curitiba vão para lá também. Então eles conseguiram fazer um movimento contrário. Fernando, quero te agradecer pela parceria, né, e ter aceitado esse convite de bater esse papo aqui com a gente. A gente agradece, é uma honra, uma satisfação. Quero deixar meu abraço a você, a toda a equipe aqui maravilhosa do podcast Metrópole, nome extremamente sugestivo. Não existe metrópole se não existir também a grande Curitiba e Quatro Barras, que faz parte desse primeiro anel da região metropolitana, quer e precisa estar cada vez mais presente nesse debate, né? Quero deixar meu abraço a todos os cidadãos quatrobarrenses, todo o público presente, dizer que o nosso trabalho enquanto vereador está apenas começando, né? Eu quero que as pessoas conheçam a Câmara Itinerante também, que é um projeto que a gente começou. Numa próxima ocasião eu quero falar sobre esse projeto também e outras iniciativas que a gente acabou, junto com todos os vereadores nossos, imprimindo nessa nova etapa do Poder Legislativo em Quatro Barras, Márcio. Forte abraço para você. Desejo sucesso lá no teu mandato e que tenha vida longa na política lá, porque você é um cara muito competente. Amém. Valeu, Fernando. Se for da vontade do povo e da vontade de Deus, valeu. Assim será. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Metrópole é o podcast que trata as questões metropolitanas. Valeu.